Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais um módulo da nossa disciplina, né? O módulo aí de operadores, ou seja, a gente vai ver como que a gente utiliza os operadores aqui na linguagem Python. Lembra lá que a gente tinha, né, os operadores aritméticos, relacionais, lógicos e de atribuição, beleza? Então, vamos dar início ao nosso terceiro módulo. Aqui a gente começa, né, falando dos nossos operadores aritméticos, ele para fazer contas, cálculos e etc. Aqui está listado todos os operadores que a linguagem Python entende. Então, soma é o maisinho, subtração menos, multiplicação é o asterisco, a divisão é a contrabarra, né? Potenciação agora vai ser dois asteriscos, lembra lá no Portugal era aquele acento circunflexo, né? E o módulo, né, que aí é o valor absoluto de um número, quando ele é menos 9, por exemplo, o valor absoluto dele é 9. Então, quando a gente tira o módulo desse número, simplesmente é isso, né? Basicamente é isso. E a função para pegar o módulo de um número é o ABS, tá? Também era igual ao que a gente tinha lá no Portugal, a diferença é que agora ele vai conter os parênteses, beleza? E aí o valor que a gente quer tirar o módulo a gente insere dentro dos parênteses. O resto da divisão agora vai ser simplesmente um porcentagem, beleza? Lembra lá que no Portugal a gente tinha o comando mod, né? E agora a gente só tem essas porcentagens mesmo. Já os operadores relacionais servem aí para a gente poder relacionar um valor com o outro, né? Para poder encontrar uma condição, se vai ser true ou false. Então, sempre que a gente estiver relacionando um valor com outro, vai ser retornado um true ou um false. Em outras palavras, né? Na verdade, em outras linguagens, eles também retornam um null, tá? Então, beleza. Quando eu relacionar essas, essas, essas variáveis, ele vai ter necessariamente que me retornar um true ou false. E aí, para isso, eu utilizo esses operadores aqui, ó. O de maior que, menor que, o igual, né? Maior ou igual, menor ou igual. E o diferente. O diferente, ele é que é o mais incomum, né? Vai ser ali o ponto de exclamação com o igual junto. Pronto. Isso aqui é realmente os nossos operadores relacionais. Belezinha? E aí a gente vem com os operadores lógicos e de atribuição, quando a gente queria, né, encadear várias condições, né, e utilizar uma tabela verdade para a gente poder saber qual que era o resultado daquela condição. Então a gente utiliza, nesse caso, os operadores lógicos para isso. E o operador de atribuição quando a gente quer atribuir um valor a uma variável, né? Guardar um valor dentro da memória do nosso computador, cuja memória, né, cujo local na memória se chama uma variável. Beleza? Então, o i, que é o operador lógico, ele vai ser AND aqui no Python. O OR vai ser OR aqui no Python. Beleza? E o de atribuição vai ser o igual, que a gente já até trabalhou com ele várias vezes. Beleza, pessoal? Então, basicamente são esses os operadores lógicos e o de atribuição, de aritmético e relacional que a gente vai utilizar na linguagem Python. E aí, para a gente ver isso aqui na prática, eu vou abrir aqui o nosso PyCharm e desenvolver, né, aqui usar alguns operadores, beleza? Então, olha lá, eu vou dar um print, simplesmente isso, é para a gente ver como é que isso vai funcionar. Então, aqui eu vou colocar um comentário dizendo uso dos operadores em Python, beleza? Python. Aqui, nesse asterisco, aqui, nesse primeiro asterisco aqui, eu simplesmente vou colocar aqui operadores aritméticos, certo? Aqui eu venho com print e vou dizer o seguinte, olha, eu quero somar A mais B. Pronto, eu simplesmente uso esse operador aqui que é para soma, né? Então, se eu quisesse colocar essa concatenação aqui, dizer essa soma, pronto, eu já faria simplesmente com essa linha de código aqui. E aqui eu atribuía, né? Ó, A recebe 10, o nosso operador de atribuição aparecendo, B recebe 20. Então, aqui a nossa soma seria feita dessa forma. Beleza? E aí, ele ia printar aqui pra gente, ó. Soma 30. Ok? Ah, quero utilizar agora os operadores, né, relacionais. Então, se eu quisesse utilizar os operadores relacionais, vou colocar aqui, ó. Certo? Relacionais.
eu simplesmente diria assim, ó, print para mim, né? Isso aqui ele vai ter que retornar um true ou false, né? Então, vou dizer o seguinte, olha, A, nesse caso, é maior do que B, certo? Or A é menor do que B. Então, isso aqui, na tabela verdade, um desses tem que ser verdadeiro para que toda afirmação seja verdadeira, né? A é maior do que B, ou então A é menor do que B para que isso retorne um falso ou um verdadeiro. Nesse caso, A é maior do que B? Não, né? Então, isso aqui vai retornar um falso. Ou A é menor do que B. A é menor do que B? Sim, porque A é 10 e B é 20, certo? Então, de fato, isso aqui vai dar verdadeiro por conta disso. Beleza? Então, se eu der um executar aqui, de fato, ele vai me retornar um true, certo? Se eu fizesse aqui um print para cada uma dessas proposições, ó, A maior do que B, e print para A menor do que B, certo? Então, aqui, nesse caso, vou fazer uma concatenação aqui dizendo que é a primeira proposição, quer dizer, primeira não, na verdade, isso aqui é a segunda proposição. E aqui vai ser a minha primeira proposição. Eu simplesmente vou copiar isso aqui, jogar aqui nesse campo e dizer que é a minha primeira proposição. Quando eu compilar isso aqui, então, olha só que maravilha. Ele vai dizer que a primeira é false e a segunda é true. De fato, a primeira é falsa porque A não é maior do que B, A é 10. E a segunda proposição é true, de fato, porque A é menor do que B. Beleza? E a terceira aqui, quando eu jogar aqui com o OR, de fato ele vai me retornar true por causa do OR. Mas se eu vim com o AND, né? AND na verdade é assim, ele vai me retornar um falso. Por quê? Porque o AND ele só retorna verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Beleza? Então se eu executar no final ele vai me retornar um false. Justamente porque um é false e a outra é true. Se nisso aqui eu dissesse assim, ó, A é diferente de B. De fato, A é diferente de B, né? Então, vai ser um verdadeiro. E aí, na minha proposição final, ele de fato vai me retornar um false. Beleza? Por quê? Porque a proposição que eu utilizei aqui foi A maior do que B. Eu teria que mudar também aqui a proposição. A diferente de B. Aí sim, se eu executar novamente, ele vai me retornar um true. Belezinha, pessoal? Então, tá aí os nossos operadores lógicos, né, sendo utilizados. Belezinha? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.